Salve, o Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília, fazendo ali uma análise técnica, né, e introspecta aqui no processo eleitoral. Todos nós estamos com a disputa na cabeça. Será quem vai ganhar? Como será a eleição, né? O processo já começou. O professor Paulo Kramer é um consultor de partidos políticos por aqui e está nos ensinando aqui qual é o caminho desta avaliação. Professor, o quadro já está praticamente formado, né? Não haverá dificuldades ali. Polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e Lula, ali a possibilidade da Simone Tebet e o Ciro Gomes. Acho que a Tebet terá mais votos do que o Ciro Gomes, até pelo andar da carruagem, mas assim, o número de partidos, né? São 13 candidatos, né? E os partidos apresentaram candidatos. Como o senhor vê esse quadro? É a realidade do Brasil? Sempre costumo dizer que o quadro partidário no Brasil é um Kama-Sutra de posições políticas, né? Porque assim, na verdade, não existem, nas democracias modernas, 35, 40 posições políticas diferentes. Pode chegar a 100, tem 70. Exatamente. Se você levar em conta aqueles que ainda estão, né, na fornada ainda, né, para serem legalizados, é isso. Mas, na verdade, o que você tem hoje das democracias avançadas, o que é? É direita, centro-esquerda e esquerda, né? É isso mais ou menos que você tem. Eu acho assim, a gente costuma sempre a falar mal, a ser pessimista, mas eu acho que esse quadro, ele está, digamos assim, ficando mais civilizado com a regra, com o fim das coligações proporcionais, né, e a cláusula de barreira, que está levando, inclusive, os partidos a dar uma enxugada. Exatamente, a palavra é essa, uma enxugada. Sua previsão é de quantos no Congresso? De partidos efetivos. Com representação no Congresso. Com representação, né? Eu estou pensando numa coisa por aí também, uma coisa de uns 12, né? 10 a 12, 10 a 12. Eu estou pensando isso, Com uns 4, 5 fortes. Exatamente. Isso é positivo? Eu acho que sim, porque é o seguinte, o que mais entrava a governabilidade no Brasil? É justamente a existência daquilo que nós, na ciência política, chamamos de grupos de veto, né? Quer dizer, ao longo de um processo decisório, você tem um monte de gente botando casquinha de banana, né, para o presidente cair, seja o presidente quem for, né? Se você tem menos partidos, isso facilita essa negociação. Acho também que o presidente Bolsonaro, ele está inaugurando uma prática que, se nós tivermos paciência de dar tempo ao tempo, ela pode frutificar positivamente, que é o seguinte... Qual é essa? É o seguinte, eu vou encher isso daqui com posições técnicas. Político mesmo é o ministro, é o topo da pirâmide ministerial, tá? Tem que ser, na democracia tem que ser assim, por causa da representatividade. Agora, o Roberto Jefferson, que é uma pessoa que a gente sabe que tem muita experiência nisso, ele já dizia, escuta, para que um cara quer fazer o coordenador do Ministério do Bem-Estar Social? Mas ele só para roubar. Né? É só para... Mas eu estou dizendo, ele conhecia por dentro esse processo. Ele foi o pivô do mensalão, né? Então, assim, ele dizia isso. Escuta, a preocupação de você fazer um quadro subalterno, às vezes de quarto, quinto escalão, tem alguma coisa errada aí. Tem um alvo, né? Tem alguma coisa errada aí, não é? Com certeza. E ele, ali nessas questões técnicas, a gente viu também que, às vezes, até ministro técnico emplaca. O Bolsonaro sacou, por exemplo, o ministro Tarcísio de Freitas, que não era da política, era um quadro técnico que agora está fazendo o caminho, né? Saindo da técnica e indo para a política. Como dizem os franceses, o Tarcísio é um policrata, é uma mistura de político com tecnocrata. E lá em São Paulo, como é que o senhor está vendo essa disputa lá, que está aí, Fernando Haddad, pelo visto, ameaça repetir a polarização que a gente tem no nível nacional, né? A polarização, eu acredito nisso também. Eu assisti ao debate, né? O primeiro debate foi realizado com os candidatos a governador de São Paulo. O que eu notei assim, o Tarcísio, ele, obviamente, é natural, por inexperiência, ele fala ainda sem olhar muito para a câmera, ele fala olhando para baixo, parece que está acompanhando uma colinha que alguém deu para ele, uma coisa assim. Mas nada que o media training não ajude, não resolva, né? Agora, você veja que do lado da esquerda, né,
o pessoal viu que essa ameaça do Tarcísio, como ele diz, a ameaça da direita, ela é uma ameaça respeitável, sim, concreta, sim, a ponto do Márcio França já ter desistido, não é, da candidatura dele a governador, para reforçar a chapa para o Senado e abrir caminho para o Haddad. Né? Agora... Se Haddad ganhar, será a primeira vez, não é, desde a redemocratização, que o PT governará São Paulo. E já tem esse desgaste todo de material do PSDB, porque o governador Rodrigo Garcia, a campanha ainda não começou, né? Ainda temos 54 dias de campanha pela frente, e ele tem ali prefeitos no interior, ele tem todo um time ali que pode fazer a diferença para levá-lo ao segundo turno? Olha, ou nós temos... acha que não tem mais saída? Vocês sabem que as 3 máquinas administrativas mais poderosas do Brasil, pela ordem, são primeiro o governo federal, depois o governo de São Paulo, depois a cidade de São Paulo, né? Então, os orçamentos não só perde para o orçamento da Previdência. E ele tem os dois, ele tem a máquina de São Paulo e da Prefeitura. E da Prefeitura da maior cidade, exatamente. Então, quer dizer, não dá para descartar. Eu acho assim, desde que o Brasil adotou a reeleição, o que a gente tende, né, a perceber é que, na maioria dos casos, você tem um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. Tá? Se tiver muito ruim... que o incumbente ganha com uma certa facilidade. O mandato é de 8 anos. Eu queria que o senhor analisasse, agora com o registro das candidaturas, é preciso colocar lá os bens que o candidato tem e também o programa partidário. Esse programa é um conjunto ali de interesses. Nós publicamos, há um tempo atrás, um programa partidário apresentado no TSE com nomes do PFL. Quer dizer, alguém foi lá no programa do PFL, copiou e colou e esqueceu até de trocar os nomes, né? E o nego passa. Como é que o senhor viu a apresentação dos programas? Eu posso destacar aqui que o Lula ele quer revogar esse teto de gastos, ele quer tornar perênios a Bolsa de R$600, aí, que ele chama Bolsa Família, que, na verdade, é o Auxílio Brasil, reforma partidária, que ele fala ali de um jeito fatiada, e o presidente Jair Bolsonaro também prometeu continuar com os R$600 Bolsa Família, né? Direito à defesa através de arma de fogo, que é um diferencial no programa partidário dele e que teve que se adaptar com o PL, né? E, enfim, são os programas básicos apresentados no Tribunal Superior Eleitoral. Qual a diferença que o senhor olha ali entre os dois partidos, o PL e os aliados do PT, aí no programa partidário? O que eu noto é o seguinte, eu ainda estou lendo esses programas para fazer uma comparação, né? Mas o que a gente percebe de cara... para levar a sério? É isso que você falou. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, Zé Maria. Quem está coordenando o programa de governo, entre aspas, do Bolsonaro, eu digo porque as aspas, do Bolsonaro, é o general Braga Neto, que é seu candidato a vice. Né? Ele, como é um militar... Eu estive com ele lá no Lago Sul. Né, pois é, eu também recentemente estive lá. O QG de campanha. Também recentemente estive lá. Então, como ele é um camarada muito exato, né? Ele fala assim, isto não é um plano de governo, porque plano tem que ter, ele deve ter falado isso para vocês, plano tem que ter, além da meta, o orçamento, o prazo, a distribuição de responsabilidade. É gestão militar, né? É gestão militar. A mais antiga e eficiente Então, ele diz o seguinte, o que nós estamos lançando agora são diretrizes gerais, né? São diretrizes gerais, e eu acho que é isso mesmo, né? Até porque... Do ponto de vista midiático, né, fica muito difícil você, digamos assim, traduzir um calhamaço. Né? Não dá tempo, né, você traduzir um calhamaço altamente técnico para uma linguagem popular. Né? Então, eu acho que a tendência é isso. O que você nota nos programas do Lula e do Bolsonaro é o seguinte, uma sinalização para as respectivas bases. Né? Então, quando você diz o Bolsonaro reforça o armamentismo, né? Poxa, isso é um papo que vem desde o começo, desde antes dele ser presidente. Né? E coragem para discutir um assunto desse em campanha, isso é coragem. É polêmico. É muito polêmico, muito polêmico. Agora, a gente também não pode esquecer o seguinte, né? Que o armamentismo, naquele plebiscito de 2015, naquela consulta popular de 2005, ganhou de lavada, foi quase 2/3, né?
E contra toda a máquina de informação. Contra toda a máquina, contra toda a máquina. É isso. Agora, mesmo. essa pauta de armas e também costumes, ela vai estar muito presente na eleição ou que vai comandar mesmo, na sua avaliação, o senhor que acompanha todas as eleições aí, é a economia? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a campanha vamos falar aqui da campanha da reeleição do Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro, ela vai estar calcada em 2 pilares, na minha opinião. De um lado, enfatizar a recuperação da economia. Finalmente a economia está se recuperando, a inflação está baixando, não é? O desemprego está baixando também, né? Ou, segundo a oposição, né, está se agravando a desinatividade, né? Já que tudo é o mais e o des, né? Mas, veja, a coisa está, a meu ver, se encaminhando por aí, sim. Agora, o senhor falou em 2 pilares, qual é o outro? O outro pilar é a demonização do lulopetismo. Eu acho que vai ser isso. Mas ele está muito preparado também para apresentar ali os trunfos do governo, né? Ele está convencido de que o tal vai ter garrafa para entregar. Então, o governo. Ele encomendou, e uma ação muito eficiente, todas as secretarias nacionais e ministérios apresentaram ali ao Palácio o que foi feito, o que mudou, e isso será usado na campanha. Não tenha dúvida. Inclusive, o candidato a presidente, né, que o candidato à reeleição, pega isso, né? Isso. Claro. Inclusive, inevitável a comparação dos 2 governos, né, professor? Sempre. É sempre uma escolha plebiscitária. Olha, um analista de opinião pública, pesquisador, que eu respeito muito, até porque ele é professor titular aposentado de estatística da Unicamp, professor Paulo Guimarães, meu amigo, ele diz o seguinte, olha, eleição é polarização. Isso já, ele sempre fala há muito tempo. Você tem que ter o a favor e tem que ter o contra. Privatização, não privatização. E coitado de quem está no meio. Quem fica em cima do muro acaba levando tiro dos 2 lados, entendeu? E é o que está acontecendo, o que vai acontecer, aliás, com o Sérgio Moro, né, lá no Paraná, que entrou na política querendo ser aí candidato a presidente da República pelo Podemos, foi para a União Brasil, achando que seria escolhido candidato, puxaram o tapete dele lá e ele acabou sendo candidato ao Senado no Paraná, e ele está apanhando hoje dos bolsonaristas e dos petistas. Não, e disputar com o Álvaro Dias, que deu guarida a ele. Dizem que as pessoas até riem da traição, mas não perdoam o traidor. É verdade, é verdade. Como é que o senhor vê essa análise aí dessa mudança, dessa entrada dele na política? Olha, ele não só é tão pagou automática mico. A popularidade. O Moro só pagou mico desde que entrou na política. Desde que ele resolveu sair daquele pedestal dele, descer daquela majestade dele, o camarada que prendeu o Lula, o cara da Lava Jato e tal, ele veio para a planície da política, né? Só pagou mico por inexperiência. Veja um caso, por exemplo, de como é que ele perde o direito de se candidatar por São Paulo. Ele estava morando no hotel. O juiz eleitoral olhou a proposição dele e falou assim, escuta, mas quem mora no hotel não mora na cidade, você não tem domicílio aqui. Não, indefiro. Pronto. Foi isso que aconteceu. Pergunta há quanto tempo o Eduardo Cunha, que é um profissional, né, não está morando em São Paulo. Já está lá. Muito embora ele tenha dito para mim o seguinte, não vou adotar nenhum time paulista, nem Corinthians, nem Palmeiras, nem São Paulo, porque vocês sabem que o Flamengo é um time nacional. Ou, quiçá, universal, né, segundo ele. Né? Eu, como fluminense, tenho minhas dúvidas. O lavajatismo e a Lava Jato perdeu força nessa eleição? Ainda será lembrado? Perdeu muito. Olha, o que a gente nota é que um grande problema da Lava Jato, não sei se vocês concordam comigo, foi o timing que foi esticado demais. Né? Porque quando uma coisa vira notícia durante muito tempo, a tendência das pessoas é perderem a atenção. Né? Agora, tem algo que a população custa entender, é por que lá atrás o Supremo, as instâncias superiores da Justiça chancelaram todas as decisões da Lava Jato e, de repente, elas mudaram tudo. Ah, não, olha, gente, lá atrás a gente deixou Lula preso, mas agora tem que soltar. Algumas pessoas têm dificuldade em entender essa mudança, essa guinada aí do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores. Como é que se dá isso, professor? A gente ainda vai ter que ter muita
É preciso um mestrado de ciência política para entender isso? Olha, ou em direito constitucional, alguma coisa nesse sentido? Veja, o que me parece claro é que esses magistrados, né, essas grandes expressões do Poder Judiciário, eles hoje estão se achando como a última barreira contra o populismo, né? Contra o populismo que destrói as instituições, desmoraliza as instituições, essa coisa toda. O que a gente percebe é que a coisa tem dois lados, né? O populismo também é uma resposta ao desgaste das próprias instituições. Ou seja, então, elas vão continuar, o desgaste vai continuar mútuo, né? Vai continuar, não tenha dúvida. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a ficar aqui conosco. O que será do Congresso? Será que vem aí o semipresidencialismo que Arthur Lira pretende colocar em votação assim que voltarem os trabalhos do Congresso no pós-eleições? Fica aqui, vamos debater esse assunto.